Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 17 de março. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o tema educação. Ouvimos o companheiro Bruno Costa, que é assessor da Comissão de Educação do PT no Senado Federal, que faz um panorama dos principais debates que estão sendo feitos nesse momento no Congresso Nacional no que diz respeito à pauta da educação. Ouvimos também as companheiras Catiane Silva e Sofia Dotto. Catiane, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, e a Sofia, do DCE da UFSM, que comentam os atos do último dia 15 pela revogação do novo ensino médio. E ouvimos ainda o companheiro Daniel Valença, vereador da cidade de Natal, que comenta a onda de violência que tem ocorrido no estado do Rio Grande do Norte. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast, antes de entrar nos assuntos que eu anunciei, falando sobre um tema que tomou conta dos noticiários e que, bom, a gente não pode deixar de falar, que é a quebradeira em diversos bancos americanos e o alarde que isso provocou no sistema financeiro mundial. Pois é que no último fim de semana, todas as atenções se voltaram para o mercado financeiro, com a falência de 2 bancos americanos no intervalo de 3 dias. Na sexta-feira, dia 10 de março, o SVB, o Banco do Vale do Silício, foi tomado por controladores e teve a falência decretada, quando o banco se viu absolutamente incapaz de devolver o dinheiro depositado após uma corrida de clientes para fazer saques. Bom, no domingo, dia 12, outro banco que estava prestes a entrar em colapso também, o Signature Bank, também foi tomado por controladores. Bom, o SVB era o 16º maior banco dos Estados Unidos e um dos principais bancos usados por empresas de tecnologia, por startups que ficavam e ficam lá no Vale do Silício. E, bom, todas elas tinham este banco como a sua principal fonte de conseguir dinheiro barato. Só que não parou por aí. Nessa quinta-feira, dia 16, o First Republic teve uma queda de 30% na Bolsa de Nova York e uma perda de 80% do valor de mercado desde o colapso do SVB. Bom, o fato é que existe uma cadeia de acontecimentos e que não é apenas nos Estados Unidos. Atenção, isso também está acontecendo na Suíça e com um banco mas muito maior do que os 3 mencionados. A crise chegou ao Credit Suisse, que declarou não ter segurança sobre os seus balanços financeiros. Não ter segurança sobre algo mais ou menos em torno de 54 bilhões de dólares, que dá mais ou menos 285 bilhões de reais. No entanto, o Credit Suisse não foi tratado da mesma forma que os demais, pelo contrário, ele foi socorrido pelo Banco Central Suíço. E o Banco Central Suíço socorreu o banco com um empréstimo de 54 bilhões de dólares. No caso dos Estados Unidos, o Banco Central americano e o governo americano também chegaram não para salvar os bancos em si, mas para dizer aos seus credores que eles receberão tudo aquilo que eles tinham depositado. Em outras palavras, é o sistema e os estados salvando os bancos, mais ou menos como ocorreu na crise de 2008. E o fato é que isso é um indício de mais uma etapa da crise de 2008, que, como a gente sabe muito bem, não se encerrou. Pelo contrário, continua a cada ciclo cada vez mais curto, provocando situações como essa. E, bom, o sistema vai conseguir agir rapidamente para reorganizar o seu funcionamento
e impedir que a crise se alastre, afete outros países, outros bancos? Bom, essas são questões para a nossa próxima edição. E a gente vai falar agora sobre o tema educação. Bom, nessa semana nós tivemos, no dia 15, um dia nacional de mobilização pela revogação do novo ensino médio aqui no Brasil. Como vocês sabem, o novo ensino médio ele foi proposto pelo governo golpista de Michel Temer e foi executado e colocado em aplicação a partir do governo ultraliberal de Jair Bolsonaro. E o fato é que aquela proposta é extremamente nociva para a educação pública do nosso país. Por essa razão, esta semana, entidades dos movimentos sociais de educação, estudantis, sindicais foram às ruas mobilizar-se pela revogação do novo ensino médio, uma vez que alguns defendem sua mera reforma, mudanças, ajustes. E bom, a gente convidou alguns companheiros para comentar esse e outros temas relativos à educação. E para começar, a gente vai ouvir o companheiro Bruno Costa, que é assessor da Comissão de Educação do PT no Senado Federal, que vai dar para a gente um panorama de quais são as principais questões, os principais temas em discussão nesse momento no Congresso Nacional. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Esperança Vermelha. Meu nome é Bruno Costa, estou assessor da liderança do PT na Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Senado Federal e vim aqui trazer um pouco dos principais temas que movimentam essa área no Congresso Nacional atualmente, né? A gente tem o desastre que foi o governo Bolsonaro na área da educação, inclusive com escândalos, né, de corrupção, e a gente tem agora imensos desafios para reconstruir, né, a educação brasileira, a começar pelo Plano Nacional de Educação, cuja vigência se encerra em 2024, e o governo Lula tem o desafio de enviar um projeto de lei ainda em 2023 para a gente iniciar o debate do novo Plano Nacional da Educação, que, pela legislação, tem duração decenal. Então, com certeza, esse é um dos principais desafios da educação, tanto no que diz respeito ao governo construir, né, junto com a sociedade civil, uma proposta para enviar ao parlamento, como no que diz respeito à nossa atuação legislativa, né, tanto na Câmara como no Senado. E um grande passo foi dado no dia de hoje, né, uma reivindicação muito forte do movimento social da área educacional, era a recomposição do Fórum Nacional da Educação, que foi autoritariamente modificado após o impeachment fraudulento da presidenta Dilma, após o golpe de Estado consumado em 2016, pelo governo Temer, na gestão Mendonça Filho, à frente do Ministério da Educação, e desde então não havia um espaço de interlocução entre governo e movimentos educacionais, né, com a legitimidade que tinha o Fórum Nacional da Educação pré-golpe, tanto que os movimentos constituíram um fórum paralelo, né, o Fórum Nacional Popular de Educação, para continuar o debate das pautas educacionais e mobilizar a sociedade em torno dos desafios da educação brasileira. Então, no dia de hoje, o ministro Camilo Santana, né, assinou a recomposição do Fórum Nacional de Educação com a composição anterior ao golpe. Então, é mais uma medida aí que foi revogada, né, mais uma medida autoritária que foi revogada. E agora os movimentos educacionais têm um espaço de interlocução, né, com o Estado brasileiro, com o governo, para construir democraticamente, né, as pautas educacionais. Então, para além do PNE, nós temos também outros desafios, como aprovar um Sistema Nacional de Educação, que é uma previsão do PNE 2014-2024, né, aprovar uma lei de responsabilidade educacional, que também é uma previsão do PNE, cuja vigência se encerra no próximo ano, e todas essas pautas estão em debate no Congresso Nacional, e a bancada do PT terá o desafio de incidir nesse debate, né, tanto na Câmara como no Senado. No Senado agora a gente ganhou um grande reforço, né, com a senadora Tereza Leitão, foi eleita e já assumiu o seu mandato e está como titular da Comissão da Educação no Senado Federal, ela que é coordenadora da CAED, né, Coordenação de Assuntos Educacionais do PT, e já apresentou, inclusive na primeira reunião da Comissão de Educação, um requerimento para a criação de uma subcomissão para debater o ensino médio no Brasil. Vamos lembrar que esse também é um tema, né, efervescente no que diz respeito ao debate da educação brasileira, uma vez que o governo Temer aprovou uma contra-reforma autoritária do ensino médio, uma reforma que aprofunda as desigualdades educacionais,
uma reforma impraticável nas redes públicas de ensino e que essa reforma foi, de certa forma, preservada pelo governo Bolsonaro e agora, né, acompanhamos no último dia 15 a juventude brasileira, através das entidades estudantis lideradas pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, fazendo mobilização no Brasil todo, né, pedindo a revogação da reforma do ensino médio, justamente pelo apartheid que ela provoca, pelo abismo que ela cria entre a educação da classe trabalhadora e a educação das elites. Então, teremos essa subcomissão no âmbito da Comissão de Educação do Senado para debater o ensino médio. Essa subcomissão tem 180 dias, né, para realizar audiências públicas, ouvir as entidades, os movimentos sociais, os especialistas e aprovar um relatório com recomendações, né, ao Estado brasileiro, ao Ministério da Educação, no sentido de qual caminho, né, o ensino médio brasileiro deve seguir para garantir redução da desigualdade e não aprofundamento da desigualdade no campo educacional. E o Ministério da Educação vai ter o desafio de mediar esse debate. Existe um movimento pela revogação da reforma, existe do outro lado, né, pressões pela manutenção da reforma com ajustes, mas há quem diga que essa reforma é inajustável, né, impraticável. Então, vai ser também um debate muito rico e efervescente, né, no Congresso Nacional, a questão do ensino médio. Inclusive, hoje também nas redes sociais, houveram notícias de que uma bancada havia protocolado um projeto de decreto legislativo para sustar a portaria que estabeleceu, a portaria do governo, dos governos anteriores, que estabeleceu o cronograma de implementação da reforma do ensino médio. É bom que se diga que a própria bancada do PT na Câmara dos Deputados já havia, em 2021, protocolado um projeto de decreto legislativo para sustar esse cronograma, justamente para impedir, né, que essa reforma seja implementada de forma atabalhoada, de forma antidemocrática e de forma que a rede pública seja ainda mais precarizada e os profissionais da educação sejam ainda mais desvalorizados. Então, a bancada do PT tem tido uma atuação firme nessa temática desde 2016, quando o governo Temer editou a medida provisória, né, a gente votou contra a reforma, apresentou voto em separado. Quando saiu o cronograma de implementação, apresentamos projeto de decreto legislativo para sustar o cronograma de implementação. E agora temos essa iniciativa muito bem-vinda da senadora Tereza Leitão de criar uma subcomissão no âmbito da Comissão de Educação do Senado Federal para debater o ensino médio e a gente conseguir construir, né, uma alternativa que represente inclusão educacional e não aprofundamento das desigualdades. Recomposto o Fórum Nacional da Educação, é o fórum que coordena o processo das conferências nacionais de educação. Então, isso também vai ser muito importante para que exista, de fato, né, participação social e gestão democrática da educação. O fórum será novamente um espaço, né, legítimo de coordenação da mobilização, né, social no campo da educação e de interlocução com o governo federal. Então, temos tido, né, boas novidades, mas também temos desafios imensos, né, para que a gente possa construir o novo PNE, um PNE que não seja uma carta de intenção, um PNE que tenha financiamento assegurado para que as suas metas e estratégias sejam cumpridas, né? Temos o desafio de construir um sistema nacional de educação que inclua a regulação da oferta educacional privada, porque há uma tentativa, né, de deixar ao Deus dará, digamos assim, de não construir instrumentos efetivos de regulação da oferta privada, e esse é um outro desafio imenso. Nós estamos vendo aí a expansão desenfreada de cursos de educação superior nas universidades privadas, com educação à distância, né, com precarização dos profissionais da educação, e é preciso que o Estado brasileiro atue na regulação da oferta da educação privada, tanto no âmbito da educação superior como no âmbito da educação básica. Então, as entidades da educação, CNTE, o Fórum Nacional Popular de Educação, que agora volta para um espaço institucional com a recomposição do Fórum Nacional de Educação, estão mobilizados, né, em torno desse debate para fazer valer um projeto, né, educacional, uma política educacional que de fato represente um pilar para a construção de um Brasil menos desigual, mais democrático e soberano. Contem com o nosso apoio
né? Sempre que possível estaremos aqui no podcast compartilhando, né, o que está acontecendo no âmbito da educação no Congresso Nacional. Um forte abraço. Valeu, Bruno. Obrigado, companheiro. E bom, o Bruno mencionou na fala dele justamente as mobilizações pela revogação do novo ensino médio. A gente vai ouvir agora a companheira Catiane Silva, que é professora em Pernambuco e é dirigente do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, que participou dos atos no Recife e conta pra gente como é que foi. Olá, sou Catiane Silva, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Sintep. Dia 15 de março foi dia de ir às ruas, exigir a revogação do novo ensino médio. Aqui em Recife, o ato se concentrou em frente ao ginásio pernambucano, simbolicamente por ser uma tradicional instituição de ensino médio, com a presença de representantes da UNE, UBS e de outras entidades do movimento estudantil e da juventude. Sentimos em meio às falas uma forte insatisfação com a alteração na grade curricular que afetou negativamente os conteúdos ofertados no ensino médio. A redução na carga horária de disciplinas como história, sociologia, filosofia e até aquelas quase intocáveis como português e matemática para darem lugar aos itinerários formativos. Também participaram os sindicatos dos trabalhadores em educação, como o Simproja, de Jaboatão dos Guararapes, e o Sintep. Representando essas entidades, a queixa nas falas era de que os professores também foram diretamente impactados com a redução da carga horária das disciplinas de sua formação acadêmica. E sobre os itinerários formativos, a juventude, os professores reclamaram de que há um claro objetivo neoliberal de formação de mão de obra pouco especializada, que o que de fato as juventudes querem e sonham é a formação acadêmica. Com a presença de figuras políticas como a vereadora Liana Cirne, do Recife, e Rosa Morim, a deputada eleita Rosa Morim, que também deram em suas falas uma contribuição em favor da revogação do novo ensino médio, o grupo de estudantes, professores, militantes presentes no ato em frente ao ginásio pernambucano seguiram encaminhada até o Palácio do Governo, onde reivindicaram a revogação também à governadora Raquel Lira, governadora eleita com a ajuda da extrema-direita e com o apoio de Mendonça Filho, ministro do governo golpista de Temer, que aprovou em 2007 a reforma do ensino médio. Reforma esta que tira dos nossos jovens a verdadeira formação profissional e o acesso à universidade. Valeu, Catiane. Obrigado, companheira. Vamos ouvir também agora a companheira Sofia Dotto, que é militante do movimento estudantil em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e é integrante também do DCE da Universidade Federal de Santa Maria. Bom dia, pessoal. Então, assim, ó, o Sindicato dos Professores de Santa Maria, junto com o CPERS, que é o Sindicato dos Professores Estaduais do Rio Grande do Sul, convocaram para o dia 15, né, quarta-feira, uma aula pública na Praça Saldanha Marinho, que é uma praça bem central aqui em Santa Maria, fica bem no centro, é uma praça bem movimentada, e eles marcaram uma aula pública que ocorreu pela manhã, a respeito do novo ensino médio. Eles fizeram paralisação durante a manhã e tarde, né? Isso os professores da rede estadual de ensino. E nessas paralisações tinham alunos presentes. Eles não deram aula, mas tinham alunos tanto da universidade quanto da rede de educação básica na paralisação e na aula pública, tá? Durante esse dia de atividade, não só eles reivindicaram pela revogação do novo ensino médio, bem como eles reivindicaram o pagamento integral do piso salarial dos professores estaduais, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, há vários anos, a classe docente da rede básica tem sido bem prejudicada pelas políticas públicas, né, instaladas pelo governo do estado, ou a falta de políticas públicas não instauradas pelo governo do estado, que acabam desfavorecendo, né, os professores. E a partir dessa iniciativa dos professores da rede estadual de educação aqui de Santa Maria, os professores da rede municipal vão fazer uma paralisação no dia 22, semana que vem, na quarta-feira. E acredito que vai seguir o mesmo molde, método que foi usado na quarta-feira, sabe? Provavelmente vai ter, ou se não tiver uma aula pública, vai ter abertura para fala, nesse sentido, assim, sabe? Que eu acho que as coisas vão se organizar. Obrigado pelas informações, Sofia. Valeu, companheira. E, gente, aproveito para reforçar a posição que nós temos pela revogação do novo ensino médio.
não adianta querer fazer um arrumadinho, um ajeitado. O Ministério da Educação fez uma consulta pública que, na verdade, não deveria sequer ser realizada, porque nesse momento é um amplo consenso no campo democrático, popular e de esquerda que o novo ensino médio é um ataque à educação pública. E que, na verdade, nós temos que desfazer essa medida que foi tomada no governo golpista, que outros atos em defesa da educação pública e pela revogação do novo ensino médio continuem ocorrendo. E, bom, a gente vai ouvir agora o companheiro Daniel Valença. Daniel é vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte e está atualmente como vereador na cidade de Natal. Como muitos devem estar acompanhando pela imprensa, esta semana o Rio Grande do Norte foi tomado por uma onda de violência. E o Daniel fala para a gente como que está sendo a situação no estado, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo da companheira Fátima Bezerra e, bom, como é que ele está vivenciando essa situação no Rio Grande do Norte. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte é, na verdade, reflexo de uma crise, de uma perspectiva de segurança pública, de política penal que está ultrapassada e, na verdade, se aprofundou no governo Bolsonaro e que a esquerda vai precisar, em algum momento, debater com profundidade as alternativas para superar este modelo. É um modelo de encarceramento em massa, é um modelo que piorou lá em 2006, quando no nosso governo nós fizemos a nova legislação de drogas e significou um encarceramento em massa. Então nós tínhamos 200 mil detentos, hoje já se aproximam de 1 milhão em todo o país, e esse encarceramento não significou maior tranquilidade e paz para a população, ao contrário, significou um exército de reserva para as facções, para os grupos criminosos. Então a gente entende que essa política de segurança pública, que, repito, foi aprofundada no período do governo Bolsonaro, inclusive a questão das liberações das armas, o acesso irrestrito, etc., isso leva a uma perspectiva de violência aguda, que reflete a violência que é a nossa própria formação social e a nossa história. Bom, aqui no estado, esta semana, estouraram alguns ataques comandados por uma facção e esses ataques foram piorando ao longo da semana, né? A governadora Fátima estava em Brasília para debater projetos para o estado e voltou de imediato e também já trouxe junto a Força Nacional e o apoio do governo federal para tentar manter a ordem no estado. Mas até o presente momento a situação ainda não está controlada. Parece que de ontem para hoje houve uma melhoria, mas ainda não está superada. Há divergências sobre a motivação de como tudo começou. A versão mais conhecida é a de que é uma resposta dos grupos criminosos à prisão, transferência de suas lideranças, mas também há uma possibilidade de todo o conjunto de violações de direitos humanos existentes no interior das cadeias ser um verdadeiro combustível, né, para uma revolta maior. A gente, como mandato de vereador da Câmara de Natal, desde o início está pautando que é inadmissível que o transporte público, um serviço essencial, ele seja retirado, sem o menor diálogo com a população, sem o menor aviso, deixando as pessoas ao léu. Fizemos algumas postagens logo quando tudo isso começou, em que as empresas de ônibus retiraram os ônibus sem dialogar com a população, e 200 mil pessoas tiveram que voltar para casa ou de aplicativo ou de carona, ou muitas vezes a pé, e nos chegaram vários relatos de quem caminhou mais de 10 quilômetros para conseguir voltar para a sua casa, e por óbvio, né, com sua vida em risco. Na Comissão de Transporte do Legislativo, nós construímos um entendimento pluripartidário de provocar o governo do Estado para que as forças de segurança protejam os corredores, os terminais, as garagens, e assim se garanta que a população tenha direito à locomoção, à mobilidade, e estamos acompanhando o desenrolar desses fatos, como também na Comissão de Direitos Humanos vamos acompanhar as discussões sobre as possíveis violações que estejam ocorrendo
no interior de presídios aqui no Rio Grande do Norte. É isso, Patrick. Um abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Toda força a você e a companheirada que está enfrentando essa difícil situação aí nas terras potiguares. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Até lá. Saudações petistas e até mais.